Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o trecho que inicia no verso 10 até o verso 11 apenas. Os versos 10 e 11 de Tiago, no capítulo 5. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui também. As luzes vão ser acesas para que você consiga enxergar melhor também o texto bíblico. Nessa passagem em que Tiago está falando sobre paciência, como nós vimos a primeira parte dela no domingo passado, hoje nós vamos seguir a partir do verso 10, quando Tiago diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Até aqui, vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Nosso coração exaltou o Senhor através das canções, mas esse mesmo coração precisa ser nutrido, precisa ser encorajado, precisa ser corrigido, precisa ser firmado no Senhor. E isso não se dá a parte da Tua palavra, mas através dela. Mas a Tua palavra também não é aquilo que um homem tem a dizer sobre ela, mas é aquilo que o Teu Santo Espírito, a despeito de quem fala e de quem ouve, opera poderosamente no nosso interior, através do texto sagrado. Então nos ajuda e nos instrua, Senhor, mais uma vez, para a Tua glória e para a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sempre que eu sou desafiado a pensar, ou alguém me provoca um pensamento sobre paciência, inevitavelmente eu lembro da música do Lenine, que você provavelmente conhece também, cujo título é Paciência. E ela começa, como diz aqui na nossa tela, assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. E a gente acha bonito a capacidade poética do compositor de falar quase que uma maneira de resistência, de não se render ao ritmo da vida, como ela se apresenta, com tanta pressa, e você não é capaz de saborear os seus próprios dias, mas como numa atitude contrária à maré cultural, o autor diz: olha, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa, porque eu sei que a vida é rara. Mas paciência é muito mais do que essa coisa lírica, poética, bonita, que a música sugere para nós. Paciência é aquela virtude que se baseia na capacidade de manter o autocontrole emocional, sendo assim, com autocontrole emocional, capaz de tolerar situações extremas de pressão, situações extremas de angústia, situações de injustiças sofridas ou um sofrimento demorado. Sabe aquele problema que chega, não avisa que vai chegar, se instala e fica muito mais tempo na nossa vida do que nós imaginávamos que seria? A paciência é essa virtude que vai gerar um tipo de autocontrole emocional que vai dar a capacidade de tolerar mais essas situações tão extremas do viver. Então a pergunta que naturalmente a gente precisa fazer, e que esse trecho da carta de Tiago, esse trecho que começa no verso 7, que foi exposto na pregação do domingo passado aqui pelo João, esse trecho nos responde é a seguinte pergunta: como ser paciente diante dos sofrimentos? Se a paciência é essa virtude tão necessária, mas também tão rara,
tão importante, mas também tão difícil de alcançar, como, diante de situações reais, onde a dor nos atravessa, onde os problemas roubam o nosso sono, onde as crises apresentam-se diante de nós e nos encontram sem capacidade de responder a elas ou de solucioná-las. Como, diante de estados tão críticos, teremos paciência? Já sabemos que Tiago escreve para cristãos aqui. Cristãos que passavam por todo tipo de privação, de injustiças, eram privados de seus direitos e padeciam de longos sofrimentos. E Tiago está justamente escrevendo para pessoas que experimentam na pele o sofrer, que elas precisam ser pacientes. Na semana passada, como uma primeira resposta para essa pergunta, como ser paciente diante dos sofrimentos, nós aprendemos na mensagem que foi aqui pregada pelo João, que a primeira maneira de ter paciência nos sofrimentos, pelo menos para os cristãos, a primeira maneira que responde o como seremos pacientes é sendo pacientes no Senhor. Tiago, lá no verso 7, diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E quando Tiago fala sobre isso, ele muda o foco do nosso olhar. Ele convida aquelas pessoas que passavam por situações de extremo sofrimento para não olharem tanto para as circunstâncias do presente, mas para a esperança futura. Olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, como diz o salmista, não é? E literalmente aguardamos pacientemente a vinda do nosso Senhor, que prometeu voltar e estabelecer em definitivo o seu reino entre nós. Então, para um cristão, e para um cristão que passa por situações de crise, de sofrimento, de angústia, de injustiça, a sua paciência não está amparada no que o homem pode fazer por ele. A sua paciência não está amparada num projeto político. A sua paciência não está amparada naquilo que talvez a economia possa fazer por ele, mudando o seu quadro, alterando a sua crise. Não, para um cristão, aquilo que lhe confere paciência enquanto sofre é a certeza que ele tem de que o seu Senhor voltará e porá fim definitivo a toda injustiça, a todo sofrer, a toda lágrima, e estabelecerá em definitivo o seu reino entre nós e reinaremos com ele. Então o cristão sofre, sabendo que o sofrimento tem prazo de validade. Então ele é paciente no Senhor. Hoje nós veremos a segunda resposta para essa pergunta. Como ter paciência quando a vida da gente parece então esse problema sem fim? Como desenvolver esse autocontrole quando na verdade tudo convida a gente a perder as estribeiras, como dizem por aí? A entrar na insanidade e no descontrole emocional em virtude de todo sofrer que passamos ou podemos passar. E a gente vai ver que Tiago reforça aqui, e essa é a segunda resposta para a pergunta, como? Sejam pacientes no sofrimento. Tenham paciência no sofrimento. E Tiago não era um pregador da prosperidade. Tiago não era um pastor triunfalista. Tiago era um realista. Tiago não está virando para os seus. Tiago não está virando para a igreja e está dizendo para a igreja: olhe, determine, tenha fé. Declare e decrete a sua vitória. E tudo o que acontece de errado e ruim e de crítico na sua vida nesse momento passará como num passe de mágicas. Porque Deus vai intervir e Deus vai solucionar agora o que você está passando. Não, Tiago não prega assim. Tiago não está dizendo que o sofrimento, a crise e as injustiças que os cristãos padeciam estavam se dando em virtude de alguma brecha espiritual que os cristãos estavam dando, conferindo assim alguma legalidade ao diabo para que ele agisse em suas vidas e manipulasse então os seus caminhos, de modo que Deus, coitado, nada pode fazer porque aquele cristão está dando brecha, aquela igreja está dando oportunidade para o maligno agir em sua vida. Não, Tiago não fala isso. Tiago tampouco faz promessas vazias àquelas pessoas dizendo: olhe, aguardem um pouquinho,
quem sabe mais 30 dias. E Deus há de mudar o seu quadro. Da água para o vinho. Do caos para a glória. Não. Tiago é realista. Ele sabe que a volta de Jesus é real. Que a volta de Jesus se aproxima. E ele prega isso aos crentes. Mas ele sabe também que até esse dia chegar, nós teremos que enfrentar sofrimentos. Ele sabe que a vida é dura. Ele sabe que viver é difícil. E ele sabe que viver nesse mundo caído como um discípulo de Jesus é mais duro e mais difícil ainda. Então, como um pastor fiel ao seu chamado, e porque ele de fato ama aquelas pessoas para quem ele escreve a carta, ele usa agora um outro exemplo ilustrativo. Ele deixa a natureza e volta-se para as Escrituras. Você lembra quando ele fala no verso 7? Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele deixa agora essa ilustração da natureza e se volta para as Escrituras. Ele deixa os agricultores e volta-se agora para os profetas do Antigo Testamento. Veja o que ele diz no verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ele quer encorajar aquelas pessoas. E ele começa a dar exemplos que podem inspirar a vida daquelas pessoas e as nossas vidas hoje. De quem Tiago está falando aqui quando se refere aos profetas que falaram em nome do Senhor? Nós não sabemos. Nenhum profeta é mencionado nominalmente aqui. Talvez ele falasse de Elias, quando foi perseguido por Jezabel. Talvez ele falasse de Jeremias, perseguido tão ferozmente pelos reis de Judá. Talvez Tiago falasse aqui do grande e amado profeta Daniel, homem que manteve-se perseverante e paciente mesmo quando foi jogado na cova dos leões ou na fornalha ardente. Precisamente nós não podemos dizer a respeito de quais profetas Tiago se refere aqui, mas nós sabemos que estes homens do passado são dignos de imitação. É por isso que ele está dizendo, tenham como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor. Por quê? Porque mesmo diante do sofrimento, eles foram pacientes. Jeremias, como eu citei há pouco, foi um profeta que pregou por 4 décadas. 40 anos. Proclamando ao seu próprio povo uma mensagem que o seu povo não queria ouvir. Enquanto outros profetas do seu tempo pregavam uma mensagem diferente da dele. Diziam inclusive o seguinte, olha, paz com Deus. Vocês estão em paz com Deus. E Jeremias dizia, não há paz com Deus. Vocês estão no caminho contrário ao de Deus. Voltem-se para o Senhor. Arrependam-se diante de Deus. 40 anos e ninguém ouviu o cara. Jeremias é aquele típico caso do pastor ou do pregador que você não chamaria para liderar a sua igreja. Porque você fala, como é que o cara fala 40 anos e ninguém se converte? Como é que o cara fala 40 anos e ninguém dá ouvido porque ele fala? E ele foi paciente e seguiu falando em nome do Senhor. E quando tudo aquilo que ele havia profetizado e alertado ao povo que aconteceria, aconteceu. E ele vê então o seu povo e a sua cidade em ruínas, a sua gente levada para o cativeiro. Ele se assenta sobre os escombros da cidade e lamenta diante de Deus. E nós conhecemos esse trecho da vida de Jeremias com o livro que leva o nome Lamentações de Jeremias. Ele chorando chega ao ponto de dizer, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Esse trecho da Bíblia que a gente canta, que a gente ama repetir, foi dito num momento de profunda dor e sofrimento de um profeta fiel a Deus. Agora, o interessante é que olhar para esse exemplo, ou para estes exemplos, significa olhar para pessoas que não abandonaram a fé, mesmo no sofrer.
Pessoas que não escolheram o caminho mais fácil, mesmo tendo essa tentação diante delas, mas se mantiveram diante de Deus e se mantiveram fiéis. Mesmo sofrendo muita perseguição e experimentando na pele o sofrimento, eles continuaram falando em nome do Senhor. E o interessante é que, à luz desse texto aqui de Tiago, parece que o sofrimento dos profetas que ele menciona aqui não foi de todo ruim. Porque Tiago diz no começo do verso 11 que eles foram abençoados. Veja comigo. Saibam, verso 11, que consideramos felizes. A palavra aqui é macários, bem-aventurados, abençoados. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Veja, Tiago não está pensando aqui em vida tranquila. Por felicidade aqui, ele não está falando de conforto. Ele não está falando de saúde. Ele não está falando de popularidade. Ele sequer está falando de morte honrosa. Ele diz: nós consideramos estes que perseveraram enquanto sofriam felizes. Mas num conceito de felicidade que a nossa cultura não celebra muito. Antes, alguns destes a respeito de quem Tiago está falando foram, e o autor de Hebreus fala sobre isso, aquela galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Alguns destes que Tiago diz foram cerrados ao meio. Morreram ao fio da espada. Foram jogados em cisternas. Foram considerados como mentirosos. Não foram homens de sucesso aos olhos do mundo. Não foram. Mas o texto sagrado vai dizer, lá em Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Que perspectiva diferente. Gente que sofreu de modo agudo. Gente que derramou muitas e muitas lágrimas. Gente que experimentou na pele a dor atravessando o seu coração. Gente que foi vítima de injustiça, que provou todo tipo de privação, que não viveu uma vida que os seus contemporâneos aplaudiriam e celebrariam e desejassem como uma vida para si. Ainda assim, estas pessoas desprezadas pelo mundo foram aprovadas pelo sorriso de Deus. Gente que viveu uma vida de tal modo que colocou na face de Deus um sorriso. Gente que agradou a Deus pela espécie de vida que viveu. Dos profetas, Tiago nos leva a Jó. E Jó a gente conhece bem, né? Comumente nós associamos a virtude da paciência a Jó. Não é? Você já ouviu aquela expressão, a paciência de Jó? Você já disse isso em algum momento? Olha, é preciso ter a paciência de Jó. Eu não sei se você sabe, mas essa não é uma expressão bíblica. Ela não está correta. Porque, diferentemente do que a gente imagina, a Bíblia não diz que Jó foi paciente. E é por isso que, intencionalmente, Tiago muda o substantivo aqui. Ele sai da paciência e ele vai para a perseverança. E a Bíblia diz que Jó foi perseverante. Olha o texto no verso 11. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sabe por que a Bíblia não fala da paciência de Jó? Porque Jó, na verdade, perdeu a paciência em alguns momentos. Jó perdeu a paciência quando amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele padecia tanto sofrimento que, num momento de tamanha agonia, ele disse: maldito seja o dia em que eu nasci. E a noite em que disseram, está vivo e é um homem. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, impaciente que estava. Jó perdeu a paciência com seus amigos que o acusavam. Lembra? O homem sofrendo, chorando, e os seus amigos dizendo: Jó, tem alguma questão, cara, você pecou. É alguma coisa que você não está confessando. É algum problema que você não está vendo. E Jó dizendo: não é isso, não é essa causa, não é essa causa. E os amigos insistindo naquilo, e ele perde
a paciência com aqueles amigos. Jó, inclusive, chegou a perder a paciência com o próprio Deus, como se ele pudesse exigir respostas de Deus. Mais para o final do seu livro, você começa a ver as indagações de Jó. Jó começa a indagar a Deus porque ele não é capaz de compreender o que ele passa. Chega um momento que ele não consegue mais conciliar a soberania do Deus que ele ama com as coisas que ele está passando. Até que Deus começa a respondê-lo fazendo perguntas. Dizendo: Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci o firmamento? Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei as estrelas em seus lugares? E ele começa a fazer perguntas para Jó, dando assim a entender o abismo que separava Jó de Deus. A capacidade de Deus de ser soberano, criador e todo-poderoso, e a incapacidade de Jó de discernir os próprios caminhos de sua vida. Mas o que é bonito é que Jó não é um completo fracasso. E Tiago nos apresenta isso aqui. Tiago nos apresenta algo melhor do que a paciência em Jó. E algo que fala também comigo e com você, que nos torna parecidos com Jó também nesse aspecto. Quando perdemos a paciência, mas não perdemos a perseverança. Embora tenha perdido a paciência por causa da família que se foi, da riqueza que perdeu, da doença que adquiriu, Jó jamais perdeu a fé. Leia o livro de Jó. Você vai ver a verdade da alma humana e você vai se identificar com Jó ali, mas em nenhum momento você vai dizer: aqui ele perdeu a fé, aqui ele se tornou um cínico, aqui ele está cético. Não. Ele não seguiu o conselho de sua esposa. Lembra? Quando a esposa, vendo todo o sofrimento daquele homem que perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a própria dignidade, vira-se para ele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele nunca amaldiçoou o seu Deus. E mesmo cambaleando entre um sofrimento e outro, ele foi até o fim, crendo no poder e crendo na salvação do Senhor. E é por isso que Tiago está dizendo no verso que lemos: vejam o fim que o Senhor lhe proporcionou. Vocês sabem, Tiago está dizendo, que Deus restituiu tudo a Jó. Olhem para o fim de Jó e vocês vão ver a restituição de Deus, mas queridos, para a surpresa de alguns, e eu me arrisco a dizer que para a decepção de outros, Tiago não está falando aqui de bênçãos materiais. Não. Enquanto Tiago escrevia essa carta, não tocava no rádio a música restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, porque ele não está falando de uma restituição material, até porque nós lemos a história e nós sabemos que nem tudo que Jó perdeu, ele recebeu de volta. Então, quando Tiago diz, olhem o fim que o Senhor proporcionou a Jó, ele está falando de bênçãos espirituais. Aliás, o próprio Jó disse isso. O texto vai ser projetado aqui, Jó 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse é o final do livro. Esse é o final da história. Depois de toda agonia, perda, lágrima, sofrimento, dor, incapacidade de compreender o que passava com ele, este homem está dizendo: olha, eu ouso dizer que antes os meus ouvidos ouviram a teu respeito, da tua grandeza, do teu poder, do teu amor, da majestade do teu ser, mas agora, depois de toda essa história e o Senhor ao meu lado, os meus olhos contemplaram a ti. Os meus olhos te veem. Essa foi a grande bênção que o Senhor proporcionou a Jó. E essa bênção só poderia ser recebida pela via do sofrimento. Por que os profetas e Jó, mesmo tão experimentados no sofrimento, foram abençoados no Antigo Testamento? E por que os cristãos do Novo Testamento, tão perseguidos e provando todo tipo de aflição, são declarados felizes?
Bem-aventurados são vocês quando em meu nome os perseguirem e dizendo todo tipo de mentiras e calúnias, difamam o nome de vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois o mesmo fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Jesus disse isso aos seus discípulos. Por quê? Porque eles são felizes mesmo sofrendo. Porque eles são abençoados mesmo sofrendo. Porque, de acordo com Tiago, o nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Essa é a parte final do verso 11. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Esses termos, compaixão e misericórdia, traduzem os sentimentos viscerais de Deus por você e por mim. Esses termos, compaixão e misericórdia, falam do que está arraigado no coração do próprio Deus. Quem é este Deus? Soberano, glorioso, criador, potente, majestoso, Rei dos reis. Quem é este Deus? O que há em seu ser? O que há em seu coração quando para mim olha? Compaixão e misericórdia. Os servos de Deus do passado, Antigo e Novo Testamento, todos os que vieram depois deles, o que inclui hoje você e eu, são profundamente amados por Deus. Você crê nisso? Por que essa pergunta é importante? Porque muitos irmãos nossos duvidam disso. E duvidam por causa do sofrimento que passam. Eles sofrem de tal modo que eles dizem: eu não consigo mais acreditar que Deus me ama. Eu não consigo acreditar que Deus tem essa compaixão e essa misericórdia como expressão do seu coração por mim, enquanto eu atravesso os dias mais doloridos da minha história. E eu não me pus longe dele. Eu não me pus distante dele. Eu não me apartei da palavra dele. E simplesmente estas coisas passaram a acontecer na minha vida e eu tenho uma dificuldade cognitiva de conciliar o amor dele por mim com o que eu passo. E momentaneamente, queridos, eu compreendo quem pensa assim. Ou quem sente isso. Ao lado do caixão de um ente querido, após uma separação traumática, depois de ser tirado da empresa de maneira injusta, muitos cristãos dizem: será que Deus se importa? Será mesmo que Ele está vendo o que se passa comigo? E esse texto aqui, e essa expressão aqui de Tiago, encerrando o verso 11, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, é um grito da Bíblia respondendo a você e a mim, dizendo: Ele se importa. Ele é compassivo e misericordioso. Foi por causa desse amor que registra o texto lá em Êxodo. Deus ouviu o clamor dos hebreus escravizados no Egito e desceu para livrá-los. Foi por causa desse amor compassivo e misericordioso que Jesus, ao lado de Marta e Maria, chorou pela morte de Lázaro, seu amigo. Foi por causa desse amor, cheio de compaixão e cheio de misericórdia, que Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Foi por causa da compaixão de Deus para com os pecadores, da misericórdia de Deus por gente que não se interessava por Ele, que Ele deu o seu Filho. Por que Cristo morreu? Há tantas respostas para essa pergunta, né? Cristo morreu para salvar os pecadores que nele crescem. Cristo morreu para conceder vida eterna a todo aquele que colocasse fé para a salvação nele. Cristo morreu para ser o justo, pagando pela condenação que os injustos mereciam receber. Há muitas respostas para essa pergunta, por que Cristo morreu? Mas uma delas foi dada por John Stott, um importante teólogo do século passado. John Stott disse o seguinte: Jesus morreu
para que o mundo soubesse que Deus se importa com o sofrimento da humanidade. Que Deus se importa tanto que enviou o seu único filho para que ele sofresse em nosso lugar na cruz e assim nos livrasse do sofrimento eterno do juízo de Deus. Então John Stott estava dizendo, quando você olha para a cruz, você escuta uma mensagem de amor de um Deus compassivo e misericordioso. O Deus que, ainda que soberanamente nos permita passar por algumas estações de sofrimento nessa nossa breve vida, nos garantiu a libertação do sofrimento eterno por causa da obra bendita de Jesus, que sofreu no nosso lugar a condenação da cruz. Deus ama você. Deus me ama. E a crise que a gente passa, ou pode passar, não aponta para o contrário, mas confirma isso. E talvez você pergunte, mas Roberto, então por que ele não acaba com isso agora? Porque ele é misericordioso, e ele é compassivo, e ele é todo poderoso, e ele me ama. Por que é que ele não põe fim agora ao meu sofrer? A minha dor, a minha crise? Por agora, irmãos, o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. E veja, eu não quero dizer essas palavras para você como quem está apresentando uma teoria da fé cristã. Eu creio nisso. Eu creio porque a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, me fala que é possível eu conciliar o amor soberano de Deus com a sua permissão para que eu passe por crises, por dores e por sofrimentos. Mas há momentos da nossa vida em que aquilo que a gente fala não está apenas pautado na verdade que a gente crê porque leu e aprendeu da própria Escritura, mas porque aprende na própria vida. E eu posso dizer para você, como alguém que, assim como você, conhece o sofrimento na pele, por agora, o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. Como escreveu C.S. Lewis no século passado, a frase dele vai aparecer aqui: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O que isso significa? Em tempos de prosperidade, parece que Deus fala baixo nos nossos ouvidos. A gente vai crescendo, a gente vai expandindo a vida, a gente vai experimentando de coisas boas, e a gente tem uma sensação lá no fundo do coração que Deus está falando baixinho, dizendo: sou eu que cuido de você, sou eu que te abençoo, sou eu que te permito essas alegrias. Em tempos de paz, parece que Deus sussurra. A gente olha e a vida está em equilíbrio. Em casa, no trabalho, com os filhos, a alma do lado de dentro do peito, e a gente fala: que tempo de paz que eu estou vivendo, e tem um sussurro de Deus ali. Mas em tempos de sofrimento, Deus grita no nosso coração. Por isso C.S. Lewis dizia, o sofrimento é um megafone de Deus. Ele grita dizendo: se aproximem de mim. Provem da minha compaixão e da minha misericórdia. Conheçam a mim. Esse tempo é o tempo em que vocês podem mais claramente ver quem eu sou. Por isso Deus grita ao nosso coração em tempos de sofrimento. Sendo assim, irmãos, se isso é verdade, parem de se queixar tanto pelas crises de agora. Eu sei que esse não é o tipo de palavra tão simples da gente digerir. Mas a gente precisa se alimentar de modo mais nutritivo da palavra de Deus. A gente precisa ter consistência espiritual para encarar a vida com a realidade que ela exige de nós. E encarar a Bíblia com a verdade que ela apresenta a nós. Não como fábulas. Não como frases soltas para massagear o nosso ego e a gente tentar superar mais uma semana até o próximo domingo mágico. Se isso é verdade, tente se queixar menos das suas crises de agora. Não jogue o tempo da sua enfermidade fora.
Não jogue o tempo que Deus está permitindo você passar no lixo, como se ele fosse em vão. Não desperdice o sofrimento que Deus permite que você passe agora. Um pastor muito querido, chamado Jonas Madureira, pregou certa vez, numa de suas mensagens, o seguinte: se estas coisas que nós estamos dizendo aqui são verdadeiras, quando o sofrimento bater à sua porta, disse ele, abra a porta, beije a face do sofrimento e diga a ele: você é bem-vindo e não vá embora até que você cumpra o propósito pelo qual o meu Deus te enviou para mim. Difícil orar assim, não é? Porque o que a gente fala é: Deus, manda o sofrimento embora. A gente tem alergia à crise. Mas se o Deus de Jeremias, o Deus de Elias, o Deus de Jó, o Deus revelado por Jesus Cristo, é este soberano Pai Celestial, cheio de compaixão e misericórdia, mas que usa e permite as estações do sofrimento da nossa vida, para que nos aproximemos mais dele, o conheçamos melhor, nós podemos orar assim. Talvez esse problema, essa crise, essa dor, essa enfermidade, seja uma bênção disfarçada de tribulação. Quem sabe o Senhor usará essa crise para levar você para mais perto dele, como nunca. Como nunca. Eu já tive a oportunidade de testemunhar isso aqui a vocês, e quem caminha próximo de mim sabe que eu nunca fico mencionando isso, porque entendo que nem o culto nem a igreja é sobre mim, mas é sobre Jesus. Mas o testemunho que eu tenho compartilhado com alguns irmãos é: desde 2022, quando eu recebi pela primeira vez o diagnóstico de câncer, e desde então venho tratando, eu nunca vi a minha vida tão mais próxima de Deus como nesse tempo. Oro e confio que Deus é poderoso para curar e pôr fim a essa enfermidade. Sei que muita gente muito amada ora comigo por isso e celebra cada progresso e cada conquista com isso. Mas eu digo a você com todas as palavras, num sermão que eu sei que está sendo gravado, transmitido e ficará aí depois repercutindo por onde precisar repercutir. Eu entendo que o que aconteceu e o diagnóstico de um câncer de intestino em 2022 chegou a mim como um presente de Deus. Porque aquilo que o Senhor me permitiu experimentar dele e com ele nesse tempo, eu nunca havia experimentado antes, desde os meus 14 anos de idade, quando eu conhecia Jesus. Mas é uma proximidade diferente. É um consolo diferente. É no sofrimento, por exemplo, que a gente mais ora, não é? Confessa aí. Diz lá que quando está tudo caminhando super bem, promoção no trabalho, grana sobrando, coisa difícil para a maioria de nós, viagem acontecendo, casamento fluindo, filhos felizes e saudáveis, tudo está muito bem. Confessa aí que nem sempre você lembra da oração, mas que quando a coisa aperta, quando a pressão chega, quando você não consegue dormir porque fala: Deus, eu não sei o que fazer amanhã, e eu preciso saber o que fazer amanhã, me socorre. Você começa a orar, nem percebe que está orando, começa a orar. O que pode ser melhor na vida cristã do que a oração? Como disse alguém certa vez, a melhor parte da oração não é o que a gente pede para Deus. A melhor parte da oração não é a resposta que Deus dá para a gente à oração que fazemos. A melhor parte da oração é orar. É a própria oração. Porque ela nos coloca face a face com Deus. Então, se você sofre, e se o seu coração é tentado a perder a paciência, seja paciente no sofrimento, desfrutando desse tempo na presença do Senhor. E talvez isso que eu falo hoje aqui faça sentido para você. Mas você tem uma preocupação no seu coração que é: Roberto, mas e se eu falhar? E se ainda assim eu me sentir impaciente,
me sentir fugindo de Deus e da oração, perceber que essa dor que se prolonga por mais tempo que eu imaginava está me tirando o controle. E se eu falhar? Se você ainda tem dúvida que vai falhar? Eu não tenho dúvida nenhuma que falho, que já falhei e que falharei. Aliás, Jó também falhou, não é? Tomé também duvidou, não foi? Sabe qual é a nossa alegria? A nossa alegria não é ter a certeza de que a gente vai confiar em Deus e não vamos falhar. Não. A nossa alegria é saber que Deus jamais falha. Eu posso falhar. Meu pé pode tropeçar. Meu coração pode endurecer. Mas o meu Deus, Ele não falha nunca. Ele seguirá derramando graça e misericórdia sobre os seus, até que ao final de tudo, como fez com Jó, Ele nos dará a sua melhor dádiva, que pode não ser a cura da enfermidade. Porque você pode ser curado de uma enfermidade, mas você sabe que chegará em algum momento em que você vai partir dessa vida. A melhor dádiva de Deus talvez não seja a aprovação no concurso para o qual se ora tanto, porque você sabe no final que mesmo que você tenha um tempo de estabilidade, naquele concurso ou naquele emprego não pode estar a tua segurança, mas no Senhor. A maior dádiva que Deus nos dá e nos dará ao final de tudo é Ele próprio. E eu te pergunto, o que poderia ser melhor do que o próprio Deus? O que você acha que pode ser melhor do que Deus para você? Quando você fechar os seus olhos aqui, e esse dia vai chegar, breve ou longe de acontecer, esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, o que você vai encontrar quando abrir os seus olhos outra vez, do outro lado da eternidade? Será o próprio Deus? Se for, o que vai ser melhor do que Ele? Qual recompensa maior você espera? O que terá mais glória, mais alegria e mais sentido para você? Perceba, Jó não recebeu de volta, por exemplo, os filhos que ele perdeu. Ele recebeu outros 10 filhos. Mas os que foram, foram. E só uma pessoa muito estúpida consegue acreditar nesse discurso triunfalista que fala da fé de Jó e diz, veja, Deus deu tudo muito mais para Jó. Ele perdeu terras e Deus deu mais terras para ele. Ele perdeu dinheiro e Deus deu mais dinheiro para ele. Ele perdeu a saúde e Deus deu mais saúde para ele. Ele perdeu os filhos e Deus deu mais filhos para ele. Hã? Você substitui o filho que se foi? Nesses anos como pastor, eu já tive a difícil experiência de estar ao lado de pais enlutados. Alguns destes sofriam o luto pela seguinte experiência: seguraram por poucas horas o seu neném no colo, antes de vê-lo baixar num caixão, do tamanho de uma caixa de sapato, muitas vezes. Converse com qualquer um desses homens e mulheres que passaram por essa experiência e que seguiram adiante pela graça de Deus e tiveram família, filhos saudáveis e um lar feliz e uma vida feliz. Converse com qualquer um deles e pergunte se há um tempo da vida em que eles se esquecem do rostinho que viram um dia. Jamais esquecerão. Jó não recebeu de volta os filhos que perdeu. Ainda assim, a Bíblia diz que o seu estado final foi melhor do que o início. Por quê? Porque Jó disse, os meus olhos te veem, Senhor. Os meus olhos te veem. Certa ocasião, uma irmã perdeu os seus filhos em sequência, um após o outro, uma senhora. Foi sepultando os filhos, um atrás do outro. Após algum tempo, o pastor dela a encontrou na igreja, a encontrou no culto. E querendo encorajá-la, querendo confortá-la, disse para ela o seguinte, minha irmã, creia que na eternidade nós teremos as respostas que nos faltam agora. Ele pensava, bom, ela não entende o que está acontecendo, porque quem é capaz de entender?
Quem é capaz de entender a lógica da vida invertida? Uma mãe que sepulta os filhos e não filhos sepultando seus pais. E ele disse para ela: minha irmã, olha, creia que as respostas que a gente não tem aqui, na eternidade nós teremos. E aquela mulher respondeu o seguinte: pastor, muito obrigada pelas palavras, mas na eternidade eu não vou precisar de respostas. Na eternidade eu terei Cristo e Ele será suficiente. Que testemunho, não é? Não preciso de respostas, pastor. Timothy Keller, comentando sobre a vida de Jó, disse certa vez o seguinte: Jó nunca viu o porquê do seu sofrimento. Ele nunca entendeu. Mas completa Tim Keller: Jó viu Deus no seu sofrimento. E isso foi suficiente para ele. Eu e você podemos não entender tudo, não compreender tudo. Mas o sofrimento é uma estrada que nos leva a contemplar o Deus a quem amamos e de quem dependemos e com quem viveremos para sempre. Concluindo, queridos, nós vamos perder algumas coisas ao longo da vida. Parentes vão partir. Situações vão mudar. O país e o mundo passarão por crises, como nós vemos tão frequentemente. Nós veremos a nossa própria saúde ficar comprometida. A nossa juventude ficar cada vez mais distante de nós. E diante de tudo isso, sabe qual é a frase da Bíblia e de Tiago para nós nessa manhã? Cristãos, tenham ânimo. Jesus está voltando. Tenham ânimo. E quando Ele chegar, teremos de tudo o que é bom e melhor para sempre, com Ele, na glória, na eternidade. Essa é a esperança cristã. E até lá, até esse dia, que faz a nossa alma dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Até esse dia, sejamos pacientes. Pacientes no Senhor, pacientes no sofrimento, tendo como exemplo de imitação aqueles homens e mulheres que antes de nós viveram dores semelhantes ou até mais profundas que as nossas e permaneceram firmes em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, se há uma coisa que nos une, se há uma coisa que nos torna semelhantes aqui, é o fato de que todos nós passamos por crises, dificuldades, problemas, dores, sofrimentos. É da nossa condição experimentar essas coisas. Todos nós derramamos lágrimas, todos nós sentimos o peito apertado, o coração diminuído, a alma triste. Todos nós provamos do desafio de atravessar por uma vida em que muitas coisas acontecem conosco ou com aqueles que nós amamos e nós somos incapazes de entender ou compreender a razão dessas coisas. Mas, Senhor, a gente tem pedido ao Senhor que nos ensine, nos torne discípulos que se desenvolvem ao ponto de tornarem-se maduros em Cristo. Então, Senhor, nos dê uma fé madura ao ponto de olharmos para essa estrada da vida tão sinuosa, tão marcada pelas dores e pelo sofrimento, embora também muitas alegrias e bênçãos do Senhor, olharmos para essa história com um coração firme em Ti, com um coração paciente no Senhor e paciente no tempo do sofrer, porque essa nossa paciência não é amparada numa atitude interior que nós desenvolvemos, numa capacidade de transcender os nossos pensamentos ou de meditar profundamente, mas a nossa paciência enquanto sofremos, ela é fundamentada na esperança de quem o Senhor é e na Tua promessa de que o Senhor voltará. Nós sabemos que o mundo como ele se encontra e a nossa própria vida, com os desafios que ela enfrenta, não representam a estação final da nossa história. Não é um resumo da nossa história. Nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando para a vida eterna ao teu lado. Nós estamos aguardando ansiosamente por aquele dia em que todo olho verá o Senhor em glória, voltando, o Rei dos Reis, soberano, pondo fim ao caos, ao mal,
e estabelecendo o teu reino de justiça, amor, paz entre nós e para sempre. Essa é a verdadeira história do mundo e da nossa vida. Por isso podemos atravessar nesse tempo aqui como peregrinos e forasteiros, que é como a tua palavra diz que são os discípulos de Jesus nesse mundo, que atravessemos a nossa jornada aqui, Senhor, com um coração paciente no Senhor, em nome de Jesus. E usa, Senhor, pela tua permissão, o tempo da crise, o tempo da incompreensão, o tempo da injustiça, o tempo da dor, como um tempo de proximidade do Senhor. Que sejamos mais crentes, que sejamos mais santos, que sejamos mais sensíveis à tua presença, à tua doce voz e à tua palavra, de modo que possamos atravessar vales ou montanhas ao teu lado, de mãos dadas contigo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que pacientemente aguardamos no Senhor, mesmo no sofrimento, até que Ele venha.